Boa noite, Marcelo. Boa noite, quem está entrando. Eu vou anotar aqui o tema, certo? Para quem for entrando saber. Boa noite, Daniele. Daniele, né? Daniele. Andréia, Esther. Boa noite a quem está entrando. Aproveito já, enquanto a gente espera só um minutinho para dar início mesmo. A convidar você já para ir, pega aí esse aviãozinho, se você acha que esse tema que a gente vai tratar hoje, né, nos ajudando nesse caminho de conversão, na caminhada, né, rumo à santidade, especialmente nesse tempo de quaresma, para não ser uma coisa quebrada, né, um fragmento na nossa vida, mas um caminho contínuo. Se você acha que é importante, então manda aí pelo aviãozinho para os seus contatos, para outras pessoas, para que outros também possam ter essa oportunidade também de dialogar com a gente. Boa noite, Lucineide, Oderlan. Então, vá convidando aí outras pessoas para poder também, para que elas também possam ser alcançadas. De repente, a necessidade que elas estão tendo, Deus pode se utilizar desse vaso quebrado aqui. Ele, como disse Bento XVI, ele sabe agir muito bem com instrumentos insuficientes. Então a gente se coloca nas mãos dele, né, e ele faz o que ele quiser. Boa noite, é quem está entrando. Jonathan, que alegria, saudade de ti. Olá, Gracinha. Então, gente, nós não vamos dar, e minha intenção não é essa, e o local não é aqui, nós não vamos dar uma aula, mas o assunto, é claro que a gente vai estar caminhando sobre, né, bases sistemáticas, é óbvio, né? São coisas consistentes, mas vai ser dialogar o mesmo e eu vou precisar muito da interação de vocês, vou precisar muito do feedback de vocês, tá bom? Não sou eu aqui falando e vocês do outro lado simplesmente escutando, não. Vamos tentar realmente, aqui nesse meio, vamos tentar fazer de forma que seja um diálogo, que a gente sinta que a gente está conversando. Tá? Então, realmente, assim, vá convidando outras pessoas para estarem aqui com a gente. Estamos aqui no canal, né, no Insta do Instituto Parresia, que certamente vocês conhecem, quem não conhece, né, depois dá uma passeada aí no conteúdo do Instituto Parresia, que vou começar falando e depois eu vou falar, porque não é simplesmente fazer propaganda, eu sou do setor e eu só falo do que eu acredito. Nós estamos no Instituto Parresia, nós estamos com uma nova plataforma de formação, de cursos, e não é como as que você pode encontrar por aí. Você, além dos cursos, e mais tarde eu falo um pouco mais sobre os cursos que nós temos, mas você tem interação com os professores, você tem tutor, a gente tem uma escola de teologia. O que eu ouço de gente dizendo que tem vontade de estudar teologia, e a comunidade Shalom, pelo Instituto Parresia, está oferecendo uma escola de teologia, uma escola de doutrina social. E olha, no tempo que nós estamos vivendo, é fundamental entender da doutrina social para a nossa conversão, para a nossa vivência, para realmente compreender o que é ser igreja. E para fazer esse percurso, para estudar teologia, para estudar doutrina social, você se inscreve no canal, na plataforma, você assina a plataforma do Instituto Parresia, que, atenção, ainda está na promoção de lançamento. Então, assim, aproveita para pegar o preço promocional e ainda indica para quem você sabe que precisa realmente de um conteúdo sério, baseado realmente na tradição da igreja, em fidelidade ao magistério da igreja, com a graça também do carisma Shalom. Nós estamos aqui para isso. A Fátima está dizendo que vai fazer. Que bom, Fátima, a gente vai se encontrar, porque eu também sou professora nos cursos do Instituto Parresia, a gente vai se encontrando.
Boa noite, aqui é a Luciana, a senhora Tobias. Bem-vinda, boa noite. Kelson, então, todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu sou Josefa Alves, sou da comunidade católica Shalom, sou missionária sergipana, mas já estou quase recebendo o passaporte cearense. Moro na diaconia, praticamente, trabalho no Instituto Parresia, em Aquiraz, no Ceará, certo? E sou missionária, como eu disse, estou há mais de 20 anos na comunidade de Vida Shalom. Dentro da comunidade, a comunidade tem me confiado um percurso de estudo para ir servindo melhor o reino de Deus, a obra, a igreja, servir vocês. Então, na comunidade, há alguns anos, eu fiz o percurso filosófico e teológico em Lugano, na Suíça, também um master em teologia lá, e depois, né, recentemente, aqui no Brasil, pela PUC-Rio, eu fiz o mestrado em teologia, na área da antropologia teológica, e agora estou fazendo o doutorado também em teologia, né, na área da sistemática, dentro da eclesiologia. Trabalho na comunidade há muito tempo na formação, também uma outra missão particular que Jesus foi me confiando tem sido por meio da evangelização pela literatura. Então, além de livros de formação, também comecei a escrever ficção, espero não parar, né, encontrar tempo para continuar também nesse percurso de evangelização. E sou do Instituto Parresia, é uma grande alegria para mim servir no Parresia. Bem-vinda, Zilda, Milton. Então, a gente vai falar aqui sobre virtudes e a oração com auxílio para a gente viver as virtudes. E é interessante que nós acabamos de entrar na quaresma, né? Hoje é sexta-feira, pós-cinzas. Né? Então, domingo ainda vai ser o primeiro domingo da quaresma. E quando chega a quaresma, normalmente, por causa do percurso, é que o próprio Jesus nos dá, a leitura da quarta-feira de cinza, é exatamente isso, já nos apresenta o percurso que nós devemos seguir e que não é um percurso que deveria ser seguido somente na quaresma. Esse é o percurso para a vida cristã. Oração, jejum e a esmola e a partilha, né? Ou seja, em todas essas dimensões nós estamos falando de dom de si. Então esse é um percurso para a vida cristã, não é somente para a quaresma. Mas por que falamos tanto? E nós tivemos essa maratona, talvez alguns de vocês conseguiu acompanhar na quarta-feira, na quinta também. Né? O Instituto Parresia fez uma live na quarta-feira com Elton Alves sobre a dimensão da penitência. Ontem, com relação ao combate espiritual, falando também, foi o padre, aliás, a esmola antes, o combate espiritual ontem, com o padre Ednardo, e hoje nós vamos falar da oração, mas vamos falar da oração como auxílio para a vivência das virtudes. Então, esse percurso desse programa que o próprio Jesus nos dá. E por que é tão falado desse percurso na quaresma? Porque o tempo da quaresma é um daqueles tempos fortes na igreja em que nós somos chamados a fazer esse caminho para uma intimidade, uma vivência maior, para viver uma renovação de amizade, de configuração a Cristo por meio da Páscoa. Então, é um chamado forte à conversão, é um daqueles tempos litúrgicos fortes. Mas é muito importante saber que a gente precisa trilhar esse caminho que não termina quando termina a quaresma. Com a Semana Santa não acaba esse percurso. A gente precisa fazer um planejamento para esse caminho de santidade, para a nossa conversão. Isso daí é fundamental. Não vou rezar e fazer jejum e dar esmola e me despojar somente agora, somente nesse tempo, não. É um caminho que, dependendo, a gente vai falar da oração e existem vários itinerários de oração. E se você tem um carisma específico, se você vive numa vocação específica, você tem o seu itinerário de oração.
Mas de repente você não vive uma vocação específica, mas você vive a fé dentro da igreja, nos sacramentos. E aí existem muitos caminhos e muitas espiritualidades que de repente você se identifica mais com uma ou com outra, e você pode usar elementos dessa espiritualidade para você crescer na sua vida de oração, para você crescer no seu caminho de santidade, naquilo que Deus quer para você. Então, é muito importante que seja um caminho. Então, eu vou começar a falar das virtudes e depois a gente vai pegar a oração como esse auxílio. Nós vamos ver que sem a oração não dá para falar exatamente tanto de virtudes cristãs por amor a Cristo, por Cristo, de configuração a Cristo. Nós necessitamos da graça. Mas enquanto isso, só lembrando, se você acha que é relevante o que nós estamos falando e se tem alguém que você sabe que precisa ouvir isso, que vai ser um auxílio para essa pessoa, então evangelize. Vai aí nesse aviãozinho, envie para os seus contatos e convida para evangelizar, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por Deus, ok? Mas de qualquer jeito, essa live vai ficar salva, tá? No IGTV aqui do Instituto Parresia. Então vamos lá, nós vamos começar a falar de virtudes. E não vamos falar de todas elas, é óbvio, porque senão a gente aqui terminaria o tempo e não esgotaria. Então nós vamos falar de alguns aspectos que nós entendemos e consideramos que são fundamentais ao abordar esse tema, sem os quais nós não poderíamos deixar de falar deles, né? Então, o que é, na verdade, uma virtude? O que são as virtudes? Se você vai lá no catecismo, o catecismo vai dizer que são disposições estáveis de fazer o bem. Disposições estáveis, ou seja, uma estabilidade interior que impulsiona o exterior, que impulsiona a minha ação, uma estabilidade em fazer o bem constantemente, não é uma vez na vida, numa situação esporádica, mas a pessoa virtuosa, ela tem aquela constância naquela virtude. Então, é uma disposição. Ou uma outra definição também sobre virtude é que a virtude é um hábito no caminho do bem. E quando a gente fala de hábito, a gente está falando não da roupa dos religiosos. Quando a gente está falando de hábito, a gente está falando de atitude. A gente está falando de constância, de costume. Ou seja, a pessoa habitualmente faz aquilo. Significa que ela se exercitou em alguma coisa ao ponto que aquilo dali se tornou connatural. Eu gosto muito de falar das virtudes tocando nessa dimensão. O homem virtuoso, a mulher virtuosa, a pessoa virtuosa é aquela que ela se atrai pelo bem, ela é atraída pelo bem, e a faculdade, né, tem todas as faculdades do nosso ser, a faculdade que busca o bem é a vontade. Então, o mais íntimo da pessoa, em todas as circunstâncias, em todas as situações, ela busca o bem. Ela busca e faz o bem. Não é só uma intenção. Não basta eu dizer que eu desejo e eu penso nisso, mas eu me exercito. Então, é próprio da virtude o exercício, ou seja, a prática do bem. E de tanto você se exercitar, por isso é um hábito, por isso que é uma disposição constante no bem, de tanto você se exercitar, se torna connatural. No início, pense aí agora, por favor, uma virtude que você sabe que você precisa. E talvez se você me perguntar assim, Josefa, como é que eu vou saber qual é a virtude que eu mais necessito? Uma forma da gente saber qual é a virtude que a gente mais tem necessidade, então talvez seja olhando pelo caminho contrário e dizendo assim, qual é o seu maior pecado, a sua maior fragilidade, aquilo que contra o qual, aquele mal em você, contra o qual você mais luta? Pois é, isso daí é o vício. Então, existe uma virtude
que é exatamente o contrário desse vício e que vai te curar desse vício se você tem a constância na ação, no seu exercício. Então, é uma outra forma de saber qual é a virtude que eu mais necessito. Então, pense aí a virtude que você mais necessita. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Para poder ir nos ajudando de forma mais prática. Eu digo assim, eu preciso de paciência. Talvez alguém aí pensou exatamente nisso, né? Talvez eu vou ler aqui aleatório, tá? Eu nem conheço a Juliana, mas de repente a Juliana, que eu estou vendo o nome dela aqui aparecendo bem na minha frente, de repente a Juliana diz assim: a virtude que eu mais tenho necessidade é a paciência. E aí, quando ela começar clamando a graça de Deus, porque por nós não temos forças, necessitamos da graça, mas a graça age na natureza, por isso a natureza, ou seja, a minha humanidade, colabora com a graça e vai se exercitar, vai perseverar na vivência daquele bem. Então, a Juliana, te peguei, viu, Juliana, como exemplo. A Juliana precisa crescer na virtude da paciência. E essa é uma virtude humana. Então, a Juliana tem aquelas situações específicas nas quais ela sabe que normalmente ela perde a paciência. E depois ela se arrepende porque ela não agiu com virtude. E um vício, um pecado, acaba trazendo o outro, né? Nunca vem sozinho, sempre amarra o outro do lado. Então, a Juliana pede a graça a Deus para crescer, pede a graça a Ele dessa virtude da paciência. E aí Deus dá a graça. Gente, pedi e vos será dado. Lembremos disso, foi o próprio Jesus que disse. Pedi e vos será dado. Batei e abri-se-vos-á. Então tenhamos coragem de pedir a Ele crendo, mas peçamos crendo. Peçamos já agradecendo e tomando posse. E aí vai chegar, Juliana pediu a graça da paciência e Deus deu, porque Ele quer a santidade e a felicidade da Juliana. E aí vai chegar aquela situação específica na qual a Juliana normalmente perde a paciência. E aí o que é que a Juliana tem que fazer? O que é que você faz, Juliana? Você vai parar naqueles, às vezes são milésimos de segundos que fazem toda a diferença. Antes do impulso, das paixões, dos sentimentos em agir, você vai usar a razão, que são as áreas mais profundas. A virtude, ela vai ser trabalhada nas áreas mais profundas, ou seja, na inteligência e na vontade. Então, essas duas áreas, que são o núcleo mais profundo da pessoa, precisam jogar luzes e fortalecer as áreas do ser mais frágeis. A memória, a memória, aliás, a imaginação e os afetos. Então, a Juliana ela vai dar aquela parada, aquela respirada, e ela vai tomar uma decisão abraçando a graça. Ah, Josefa, mas eu ainda estou com raiva, igual eu sempre tenho. Claro, você é gente e você ainda está se exercitando. Mas agora a tua inteligência, a tua razão está te ajudando a abraçar a graça. E se você quer, você agora vai tomar uma nova postura. É você quem escolhe. E aí você vai agir diferente. Você age de uma forma diferente. E eu te garanto, e aqui não é só a Juliana que eu estou tomando de exemplo, todos vocês, aqui serve para mim. Eu te garanto, quando a gente começa a fazer esse esforço e a dar esses passos, a gente vai se tornando mais forte, você vai ficando feliz porque você vê que você foi libertado de um pouco daquele vício que te prendia. Isso vai nos fortalecendo a caminhar e a crescer um pouco mais na virtude, a querer perseverar na virtude. A gente vai sendo estimulado cada vez mais que a gente dá um passo. E se você continua se exercitando, usando realmente a inteligência e a vontade no exercício, o que é que vai acontecer, Juliana? Vai acontecer que, de repente, a situação vai acontecer de novo e você não vai precisar nem daqueles segundos para respirar e tomar a decisão. Você vai agir naturalmente, com paciência, ou com humildade, com caridade, com castidade, com a virtude que você tem pedido a Deus e que você tem se exercitado. O que acontece? O que foi que aconteceu?
de tanto você se exercitar, ou seja, um caminho de renúncia, de sacrifício, de união a Cristo, de abraçar a graça, de tanto você caminhar nesse hábito, você se habituou na prática do bem, se tornou com natural. E agora tem uma mudança. Gente, eu digo para vocês, como é bom quando acontece essa situação que você olha e diz assim: meu Deus, normalmente eu não agiria assim. E os meus sentimentos dentro de mim não eram assim. Em tempos atrás, eu iria agir e sentir diferente, mas alguma coisa mudou. É muito bom que você vê que a graça de Deus trabalhou e vai mudando e modelando a sua natureza. Porque o trabalho, a graça, ela é real, ela existe, Deus existe. E Ele quer a nossa santidade, Ele quer a nossa felicidade. Você entende? E eu te digo, isso é possível. Então, a virtude é exatamente isso. A virtude é uma disposição, como eu disse, né? É o que o catecismo nos diz. É uma disposição habitual. É uma disposição firme de praticar o bem. Ou seja, uma disposição é interior de fazer o bem exterior, que muda a minha ação. É a graça de Deus. Então, não são apenas atos bons esporádicos, mas é sempre dar o melhor de si. A virtude é dar o melhor de si. Existe um livro do, do Beato Maria Eugênio, que tem uma obra fantástica, Quero Ver a Deus, né, uma obra sobre a espiritualidade carmelita. E aí tem uma outra obra dele, que me foge agora o nome, se alguém lembrar, escreve aí, que é um livrinho bem fininho, que ele fala de Santa Teresinha e vai contando, na verdade são exercícios espirituais que ele fez para o Carmelo. Esse livro é bem antigo, e ele vai falando dos diálogos que ele teve com as irmãs de Santa Teresinha. É, e nesse livro, e também no Quero Ver a Deus, no Quero Ver a Deus tem um capítulo sobre o dom de si. E nesse livro pequenininho, que se eu lembrar eu falo o nome desse livro, me fugiu agora, me fugiu um pouco o título, ele vai falando exatamente dessa dimensão na vida de Teresinha, do dom de si, dar o melhor de si, que é o caminho dela na pequena via, né, a via de Santa Teresinha, na busca da humildade, portanto, num caminho de busca da virtude, se habituou na prática do bem. A pessoa virtuosa, portanto, ela tende para o bem. E qual é o objetivo? Para que praticar as virtudes? Para tornar-se, isso é São Gregório de Nissa quem diz, nos exercitamos nas virtudes para nos tornarmos semelhantes a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. E o pecado vai deformando a semelhança de Deus que há em nós. Vai desfigurando a imagem de Deus que há em nós. O caminho das virtudes, segundo aqui São Gregório de Nissa, vai restaurando em nós, resgatando em nós a semelhança divina. Ou seja, aquilo que São Paulo vai dizer de imitarmos a Cristo, né? De buscarmos ser semelhantes a Cristo em tudo. Então é exatamente isso. Qual é o caminho? As virtudes, certo? Então, assim, aqui como uma premissa para iniciar a nossa conversa. E só para você ir tomando nota, tá? Se não me foge a memória, no catecismo vai ser a partir do número 1803, se a minha memória ainda tá boa, se não foi ali vizinho, tá? A partir de 1803, esse número do catecismo, você vai encontrar falando sobre as virtudes e você vai ver como é prático e como é simples, qualquer pessoa entende o que está ali escrito. Então, se alguém me perguntar, eu já vou dizendo, assim, qual um texto que eu possa. Depois eu vou dizer outros, tá? No final. Mas eu sempre vou falar do catecismo, que é o básico para nós. E que é tão rico que às vezes a gente não aproveita, né? Às vezes a gente não lê o catecismo, nós precisamos ler mais. Então, vamos aqui descrever um pouco algumas das virtudes. Eu peguei só 2 grupos para falar agora à noite, porque eu preciso falar da oração, certo? Me diz enquanto isso, eu vou tomar um gole d'água e quero, por favor, alguém aí só me diz assim, tá claro? Né? O que eu estou falando está sendo claro? A linguagem que eu estou usando está clara para você? Está conseguindo entender?
E enquanto você responde e eu tomo um gole d'água, vai com um aviãozinho convidando outras pessoas, porque eu acho que é de Deus a gente não guardar essas coisas só para nós. Então, evangeliza. Então, alguém me diz aí, me dá um feedback. Eu posso ir falando nesse mesmo nível? Você está conseguindo entender? Não me deixem no vácuo, não, viu, gente? Cadê vocês? Não me deixa aqui no vácuo, não. Eu vou... É aquela coisa, quando você está falando que ninguém responde, ou está entendendo tudo, ou então é porque não está entendendo nada, né? O negócio não está claro. Ah, então, joia, obrigada, viu, Érica, pelo feedback aí. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou falar, vou pegar dois grupos, tá? De virtudes. Então, eu vou falar um pouco das virtudes humanas, brevemente, porque nosso tema, embora seja virtude, temos que falar da oração, vai ser fundamental. Então, eu vou pegar um pouco, falar rapidamente das virtudes humanas e vou falar também, claro, das virtudes cardeais, né? Então, Valdeza, obrigada, tá? Francisco, obrigada, gente, pelos que estão dando feedback. É muito importante, tá? Para eu saber se posso seguir desse jeito ou se a gente muda a linguagem. Porque se vocês não estiverem entendendo, não tem sentido nenhum eu estar falando, né? E aí a gente tenta ser mais claro, porque a intenção é exatamente para vocês, tá? Obrigada, obrigada pelo feedback. Então vamos lá. Eu vou falar então das virtudes humanas rapidinho, tá? Quais são elas? Eu vou dizer só algumas, porque elas são muitas, tá? O elenco é bem variado, tá? Então vou dizer só algumas, por exemplo, virtude de religião, a penitência, a obediência, paciência, humildade, castidade, mansidão, ou seja, só algumas aqui. E o que são essas virtudes humanas? Quando falamos de virtudes humanas, estamos falando de perfeição, de aperfeiçoamento da inteligência e da vontade. E que para viver as virtudes humanas, não necessariamente a pessoa faz por amor a Cristo, abraçando a graça. As virtudes humanas, elas são ensinadas as virtudes, nós aprendemos, sobretudo na infância, aprendemos por imitação, porque vão nos ensinando e nós imitamos. E como é que a gente ensina? Praticando. E como é que a gente aprende? Imitando. Então, nós temos modelos, e atenção a quem é pai e quem é mãe. Os pais, eles são fundamentais para ensinar as virtudes. As virtudes humanas, como é que elas são ensinadas? Através da educação. E esse é um tema importante. E que nós não vamos poder descer nele aqui, né? Boa noite, Gorete. Nós não vamos poder descer nesse tema aqui. Mas a educação, ela é fundamental para ir formando nas virtudes humanas. Ou seja, vai formando a natureza, a pessoa vai se tornando uma pessoa virtuosa. E sem essa base das virtudes humanas, é muito mais difícil crescer nas outras virtudes, nas virtudes cardeais, nas virtudes teologais, na abertura aos dons do Espírito Santo, muito mais difícil. Então, a base são as virtudes humanas, que, repito, na educação, a virtude eu ensino praticando e eu aprendo imitando. Portanto, atenção, repito, atenção os pais. Vocês, mais do que qualquer outro, mais do que a escola, mais do que qualquer outro, são vocês imitando. Os filhos olham para vocês e querem aprender as virtudes. Eles precisam escutar, mas eles precisam ver, porque aí acredita e aprende. É como uma criança esponja, vai absorvendo aquilo que ela vai ouvindo e que ela vai vendo. Então, isso aqui é muito importante. Então, as virtudes humanas, como eu disse, são perfeições, o aperfeiçoamento da inteligência e da vontade. E vai dispondo a pessoa, as potências da pessoa, ou seja, todas as nossas potências, vai dispondo para comungar com o amor divino. Vai dispondo a pessoa a se abrir para Deus. Esse é um dos papéis principais das virtudes humanas. É preparar o terreno, nos abrir para comungar com a graça divina, com o amor divino.
Certo? Entendeu isso aí? Então, só disso daí a gente entende como são importantes as virtudes. E uma coisa muito importante também para falar, importante, 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 é porque é importante mesmo, gente, tá? Não é redundância, não. É que não é um ato isolado que eu faça. Ou simplesmente porque durante uma semana eu consegui, durante uma semana inteira, praticar aquela virtude, mas depois eu cansei. É necessária a perseverança. Perseverar. A fidelidade, para você saber se você é fiel àquela graça que Deus te deu, àquela virtude a qual você está aspirando e está se exercitando. Sabe quando é que você vai saber? Atenção, abre bem o ouvido aí, presta bem atenção. Lá na frente, no final da vida. Portanto, é um caminho para continuar se exercitando a vida inteira. Porque a fidelidade é a perseverança provada no tempo. Não é menos do que isso. Então, é uma vida inteira em que a gente caminha. Vou repetir, tá certo? A fidelidade é a perseverança provada no tempo. Então, nós devemos caminhar a vida inteira. Ah, então, Josefa, significa que é uma vida inteira de sacrifício, é uma vida inteira que. A felicidade está no caminho. A felicidade é exatamente a graça abraçada, está no caminho. Porque não é um caminho que nós fazemos sós. Nós não fazemos isso sozinhos e por isso felicidade está no caminho. É uma consequência. Não é a meta. A meta deve ser Deus. A meta é Deus. Não é nem mesmo a minha perfeição, porque isso seria egoísmo. A meta é Deus. E aí, no caminho, como eu não estou só, eu experimento a felicidade. Porque eu vou experimentando a graça que vai aperfeiçoando a minha natureza, que vai me abrindo a um mundo interior que eu não conhecia e vai me fazendo amiga de Deus. Então, a felicidade, ela está no caminho, tá certo? Então, vamos falar rapidamente aqui das cardeais e aí a gente passa para a oração, tá bom? Como auxílio, a oração, como auxílio para a gente viver as virtudes. Ana Karine, que saudade de ti. As virtudes cardeais, por que elas são cardeais, né? Ou seja, são as dobradiças. Imagina a dobradiça de uma porta. E por isso que não cai, a porta não vai cair porque tem dobradiça. E elas vão unificando todas as outras virtudes. Então, por isso que elas são as cardeais. E aí, olha, gente, desculpa, Marinalva, eu tenho que saudá-la, né? A sogra do Elton Alves, que talvez vocês viram a live dele há 2 dias atrás. Deus te abençoe, que bom tê-la aqui, Marinalva. Deus abençoe. Então, vamos lá. As virtudes cardeais, temperança, justiça, prudência e, quem sabe, quem lembra a outra? O local aqui, o vizinho onde eu moro, Fortaleza, né? Então, as 4 virtudes cardeais. Delas, das 4, qual é digamos assim, a que tem uma primazia? E não que seja mais importante do que as outras, tá? Mas tem um papel específico. A prudência. Por quê? Porque a prudência, ela aperfeiçoa a inteligência, ela aperfeiçoa a razão. A justiça, vamos lá, quem gosta de tomar nota, embora aqui não seja uma aula, mas tem gente que gosta de tomar nota. Essas são coisas bem básicas para a gente gravar e compreender o papel de cada uma delas, certo? Então vamos lá. Vou botar aqui a minha memória também para funcionar, né? A prudência, ela aperfeiçoa a razão, aperfeiçoa a inteligência. A justiça, ela vai aperfeiçoar a vontade. E parêntese aqui, gente, atenção. A inteligência, a razão, ela tende e ela busca a verdade. A nossa razão, essa nossa potência interior, ela busca a verdade, ela é atraída pela verdade. E por isso a nossa inteligência precisa ser bem alimentada, porque se a nossa inteligência, se a nossa razão, ela está corrompida, acostumada a estar mais parecendo mais com as potências exteriores, com os afetos, isso é a ruína do ser humano, ele vai se coisificar, se animalizar. E a nossa vontade, ela busca e ela aspira e ela é atraída pelo bem. Quem é a verdade, quem é o bem?
Jeane, seja bem-vinda. Quem é a verdade, quem é o bem? Pois é, então por isso essa importância de crescer nas virtudes, né? A que aperfeiçoa a vontade é a justiça, a que aperfeiçoa a inteligência é a prudência, a temperança, ela vai aperfeiçoar as paixões, ou seja, ela vai aperfeiçoar o que é concupiscível em nós. E quando a gente fala de temperança, às vezes pensam simplesmente em frear as paixões, frear está relacionado, por exemplo, à gula, ou a sexo, ao sensualismo. Gente, é muito pobre, muito pouco se pensarmos assim. Eu, quando falo da temperança, eu gosto muito de usar uma determinada imagem. Isso vai nos ajudando a compreender um pouco mais, né? Você já assistiu aqueles filmes medievais que aí tem aqueles homens que vão preparando e fazendo, forjando as espadas. E aí eles ficam batendo na espada, batendo, batendo bem forte com o martelo e vai colocando no fogo. Aí coloca no fogo e continua batendo ao ponto que o metal ele fica incandescente da cor de fogo. E depois que ele bate muito ali, aí ele põe na água, né? Dan é Dani. Boa noite, Dani. Você lembra disso? Já viu essa imagem do ferreiro ali com a espada no fogo, que ela fica da cor do fogo e depois ele bota na água, e depois ele repete várias vezes esse exercício? O que é que ele está fazendo ali? Ele está temperando o aço. É exatamente isso, temperar. Tem uma música, né, no Shalom que a gente canta, oh meu Deus, dá-me a têmpera dos mártires. Ou seja, essa força interior, essa constância, essa determinação. Quando uma espada ela está bem temperada, que as moléculas do aço elas estão unidas e fortes, ela se torna um Excalibur. Não se quebra, uma espada inquebrantável. Mas aí naquelas, imagina aqueles filmes em que tem o espadachim que pega a sua espada e quando começa a lutar e a espada quebra no meio. O que é que significa? É frágil aquele aço, ele não foi bem temperado. Agora, transporta isso, usa essa analogia para as virtudes, para o seu interior. Entendeu? A importância da virtude da temperança é alguém que, eu não sei de onde vocês são, você que está aí, eu não sei, Rafa, Dani, Leandro, Leandro Rua, eu não sei se é o Leandro lá de Vitória, se for esse que eu conheço, que é alegria vê-lo aqui. Eu não sei de onde você é, mas pelo menos aqui no Nordeste se diz muito assim: a pessoa que é meio Maria vai com as outras, ou então assim, uma pessoa que não tem constância, igual uma palha, uma folha levada ao vento. É uma pessoa que não tem temperança o suficiente, é meio água morna, entendeu? Assim, nem quente nem frio. Pois é você mesmo, Leandro, coisa boa. Que bom, saudade, viu? Seja bem-vindo aqui na nossa live. Então, dá para entender um pouco essa dimensão das virtudes? É só uma pincelada. Tem muito para falar das virtudes, mas eu preciso agora, senão o tempo não dá. Daqui a pouco acaba o tempo dessa nossa live e a gente não falou da oração como sustentáculo e ajuda para a gente viver as virtudes. Mas eu já vou dar aqui uma deixa para você, porque tem muito para se falar das virtudes. Se eu fosse aqui só descer na Suma Teológica, na explicação de São Tomás de Aquino, nós formos pegar as virtudes enquanto um caminho sistemático dentro da teologia moral, mas isso vai ser feito não aqui. Isso vai ser feito na plataforma do Instituto Parresia, porque nós vamos começar uma escola de teologia. Você que se inscreve na plataforma, se você assina a plataforma, em março nós estamos começando a escola de teologia. Então, o curso de teologia que você vai fazer, com tutoria, com aulas ao vivo também, ao vivo, aqui como a gente está aqui, mas não somente aulas gravadas, né? Então, tem as aulas gravadas, mas tem aula ao vivo também, tem tutoria, tem um material para você aprofundar. Então, nós vamos, dentro do módulo sobre teologia moral, nós vamos trabalhar bem isso daqui. Então, aí nós vamos realmente dar aula, fazer de forma sistemática, e não dá para fazer isso aqui, tá? Aqui é só uma pincelada, tá bom? Então, quando a gente terminar isso aqui, quem ainda não conhece, quem ainda não assinou, e aproveita ainda a promoção de lançamento da plataforma, tá certo? Então, ok. Vimos um pouco sobre virtudes. E espero que você tenha entendido
a importância de viver as virtudes, né? Não tem como buscar a santidade, não tem como caminhar para a santidade sem as virtudes, é impossível. O que é a santidade? Alguém que vive as virtudes de forma, eu não gosto de usar tanto essa palavra de forma heróica, mas de forma que se configura a Cristo, é ser configurado a Cristo. O homem virtuoso, ele se configura a Cristo. Mas atenção, existem pessoas que vivem as virtudes e não vivem por causa de Cristo. São pessoas virtuosas, mas que vivem para si. Que você olha assim e diz, meu Deus, é tão paciente, é tão humilde, é tão prudente, é tão... É possível, é. Lembra eu falando das virtudes humanas, da educação? Mas isso daí não quer dizer que é um caminho de santidade, mas já está meio caminho andado. Entende? Nós falamos, né? As virtudes humanas, elas já dispõem o ser para comungar com a graça divina, com o amor divino. Não significa que uma pessoa que não foi evangelizada, que não conhece a Cristo, que não vive por amor a Cristo, ela não pode ser virtuosa. E até tem quem vive as virtudes, mas de forma negativa, ou seja, pelo mal, na busca do mal, não atraído pelo bem. Por exemplo, pensa numa pessoa, num kamikaze, homem-bomba. E aí ele tem uma temperança, mas não enquanto uma virtude cardial, não buscando se assemelhar a Cristo, porque ele faz o sacrifício, porque ele persevera determinado naquilo dali. Ele não amolece hora nenhuma. Ele consegue fazer com uma meta muito grande de realizar aquilo que para ele é um bem, porque ele está com a consciência completamente cauterizada, trocando o bem pelo mal. Então você diz assim, ele tem uma perseverança naquilo dali, ele tem uma constância, ele é até prudente em tomar determinadas decisões, posições, determinados atos para manter o seu planejamento. Então, assim, ele é virtuoso, mas não enquanto virtude cristã. Percebeu que tem uma grande diferença entre caminho de configuração a Cristo e simplesmente viver para mim ou para outros objetivos? Então, pois é, entrou na hora certa, né, Leandro? Coisa boa. E vamos falar, por causa disso, nós vamos falar da oração como auxílio, porque é claro, quando a gente fala do caminho das virtudes, de caminhar para as virtudes, é um exercício que não é fácil, não estamos falando de um caminho fácil. E nós precisamos do auxílio da graça. Porque senão, tem horas que, se não tem a graça de Deus, tem horas que você pode esmorecer no caminho. Mas vale a pena. Sem a graça de Deus, portanto, sem a oração, que é o que nos faz crescer e perseverar na graça de Deus, qualquer caminho de virtude vai ser simplesmente um esforço humano e não vai levar à santidade, tá certo? Lembra disso. E a oração, por sua vez, qual é o fim da oração? É a amizade com Deus, é a busca de Deus, e quando eu encontro a Deus, eu encontro a mim. Então, a oração é busca de Deus, é encontro com Deus e descoberta de si. Né? Lembremos de Deus, a Santa Teresa d'Ávila. Alma, buscar-te-ás em mim e a mim buscar-me-ás em ti. A oração tem uma relação direta com a faculdade da vontade. Porque rezar, atenção, rezar não é fácil. Rezar não são simplesmente, não são palavras que eu digo, não é eu pegar, veja que eu estava com o meu terço por aqui por perto. Não é eu pegar, sei lá, um terço, ou até ficar na frente do Santíssimo, não é só algumas palavras, não são sentimentos. A oração é um caminho de amizade, né? Como diz Santa Teresa, mira que te le mira. É um caminho de olhar para Cristo e você vai se ver nele. Quanto mais você o conhece, quanto mais você está próximo dele, mais você vai vendo quem você é. E vai ver esse abismo entre ele e você. Ao menos entre nós dois, eu olho para Jesus e olho para mim, eu vejo um abismo, né? Dois abismos que, graças a Deus, se abraçam, porque a graça dele vem a mim. Mas o próprio catecismo diz uma coisa que eu acho muito bela. Vai dizer muito melhor aquilo que eu estou tentando dizer aqui. O catecismo sobre a oração vai ser lá por 2650, um pouquinho antes, mas por aí 2650 é mais ou menos o número no catecismo, em que o catecismo vai falar da oração enquanto não ser apenas um impulso interior.
É preciso querer. Tem isso expresso com essas palavras no catecismo. A oração não é simplesmente um impulso interior, ou seja, não é só uma vontade. Hoje eu estou sentindo uma vontade boa, sabe? Tá assim, pulsando meu coração, então hoje eu vou rezar. É preciso querer, porque oração é luta, é determinação. Eu sou fã de carteirinha de Madre Teresa de Calcutá, dela e de vários outros santos, na verdade, né? Porque a minha amizade com os santos é, graças a Deus, assim, é muito concreta. E para mim, uma das coisas mais belas desse tesouro da igreja, que Jesus deu à igreja, é a comunhão dos santos. Porque nos mostra que o céu não tem limites, portanto, nós nunca estamos sozinhos. O céu não tem limites. E nós não vemos porque nós estamos presos dentro da categoria tempo e espaço, limitados pelo tempo e espaço. Mas vai chegar um momento em que nós vamos romper essas categorias de tempo e espaço. Não estaremos mais sobre essas bases. E nós vamos descobrir que o céu não tem limites, então não perca tempo. Por exemplo, como está a tua amizade com o teu anjo da guarda? Já que eu estou falando de oração, então eu posso fazer esse parêntese aqui. Como está a tua amizade com o teu anjo da guarda? Gente, ele é só teu. Eu amo falar dos anjos da guarda. Porque ele é só meu. Deus me deu um anjo da guarda só para mim. Então, assim, para velar por mim, para me ajudar, para me defender, para me ajudar a viver a santidade, é meu amigo. Eu amo, sou louca pelo meu anjo da guarda. E como ele já me livrou de tanta enrascada, meu Deus do céu. Preciso estar mais atenta e escutar mais a voz dele, porque quando eu não obedeço, eu sempre me arrependo. É muito bom obedecer o anjo da guarda. Então, assim, a oração é preciso, repito o que o catecismo diz, não é só um impulso interior, é preciso vontade, é luta. E eu estava falando de Madre Teresa, né? Sou fã de Madre Teresa de Calcutá. Por que Santa Teresa de Calcutá? Porque ela, no seu diário, ela escreve que muitas vezes ela estava na capela rezando e a cabeça dela viajando em vários lugares. Quem não? Eu, então, minha imaginação fértil, meu Deus do céu. Eu rodo o mundo todinho de vez em quando estou rezando. É quando eu me dou conta assim, meu Deus, eu já estou entrando no foguete, já entrando aqui em outra órbita, né? Volta. Quando você se distrai na oração, o que é que você tem que fazer? Voltar. Volta. E não fica preocupado, porque eu me distraí. Aí você vai ficar agora querendo ficar remoendo porque se distraiu. Volta. A vontade precisa prevalecer. Então é preciso querer. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que às vezes ela estava rezando e a cabeça dela em vários lugares. Mas aí olha só que belo, que ensinamento que ela dá. Aí ela descreve assim: mas o meu corpo aqui parado diante de ti é porque eu dobro a minha vontade, é o meu desejo de rezar. E ainda que a minha cabeça esteja vagando por aí, eu não saio daqui porque eu quero rezar. É isso. Isso é luta. Isso, quando você sai, às vezes você sai doído dessa luta. É uma luta. Mas que luta feliz, porque não lutamos sozinhos, nós vamos lutando e vamos vencendo o pecado. Lembrei de uma coisa agora que eu vou falar, estou fazendo vários parênteses, gente, para você ver a cabeça da pessoa que não é muito sistemática, tá? Eu disse que ia bater um papo e está sendo um papo mesmo. Lembrei aqui, antes que eu esqueça, tem um percurso para fazer o retiro quaresmal. As edições Shalom lançou Homens Novos para Tempos Novos. Então tá aí um grande auxílio. Entra na livraria Shalom, adquire esse percurso para fazer nessa quaresma que vai te ajudar muito. Eu gostei tanto quando eu vi esse tema, porque quando eu conheci o Shalom, em 1996, no Renascer, lá em Aracaju, o tema do Renascer era Homens Novos para Tempos Novos. Então, esse é um tema que para mim é muito especial. Então, vamos lá. Oração não é simplesmente um impulso interior, né? Ele é o quê? Lembra que eu falei que não é nem meu, né? Catecismo. É preciso querer, portanto, a relação entre a oração e a vontade, certo? Lembra disso. A oração tem uma relação direta com a vontade, que vai me impulsionando a ir caminhando na graça de Deus, a colocar em ato as virtudes. Porque quando eu rezo, eu vou abraçando a graça, eu vou me conformando a Cristo, eu vou conhecendo mais, e aí eu vou tendo a força, a disposição e a vontade de ficar mais próxima a Ele, de permanecer, de fazer aquilo que Ele me diz, e aí eu vou tendo
mais, eu não quero dizer mais facilidade, porque não é um caminho fácil, eu não estou aqui para enganar ninguém, mas vai ser menos difícil e vai ser mais até prazeroso. Sabe aquele salmo que diz assim: a minha carne anela por ti, ó meu Deus, a minha carne. Então não é só a minha intenção, o meu sonho, o meu desejo, meu coração. A oração e a busca das virtudes, esse caminho, vai fazendo com que a tua carne tenha sede de ti, meu Deus vivo, quando verei a face de Deus. Os salmos estão. A Bíblia, você vai vendo a oração na Bíblia inteira, o caminho de oração. Então, ali você vai descobrindo como rezar. A igreja nos dá um caminho perfeito na liturgia das horas. Eu amo rezar as laudes, eu amo as laudes. E você vai vendo, e se você conhece as Sagradas Escrituras, se você conhece o Antigo Testamento e o Novo Testamento, faz o curso do Instituto Parresia se você quer conhecer um pouco mais, você vai ver como é diferente você ler a Bíblia. E quando você vai fazer sua Lexio Divina, quando você vai rezar a liturgia das horas, eu pelo menos, eu me maravilho porque me remete à história, ao que eu entendo um pouco mais do que aquele autor sagrado está dizendo. E eu consigo interiorizar e dialogar com Deus com as palavras das Sagradas Escrituras. O próprio Jesus, Lucas é o que mais retrata, mas todos os evangelistas mostram como Jesus se retirava em oração, como Jesus se retirava para estar com o Pai, e vai nos ensinando a necessidade vital do ser humano, a necessidade do homem de estar com Deus, que na nossa sociedade, na nossa cultura, cada vez vai sendo roubado de nós, porque Deus vai sendo tirado do nosso meio, de diante de nós. Porque a educação que a gente vai recebendo não vai nos permitindo compreender desde cedo que temos necessidade de Deus. Então, nós vamos retardando a felicidade e a maturidade. Tem gente aqui escrevendo, né? A Valdeza, a Gorete, né? Que também se maravilham com as laudes. Eu amo. É a Lexio Divina. Você ler e meditar e fazer aquele percurso, caminho com a palavra de Deus. Deus que te fala na palavra e vai te moldando, porque você vai começando a viver aquilo que ele te fala, porque é palavra de Deus e ela é viva. E porque como é que você vai viver o que Deus te fala? Por meio das virtudes. Essa é a resposta. É uma mudança de atitude que não é simplesmente uma decisão minha por mim mesma, não é um ato egoísta. É por amor a Deus e para servir o outro. Tem Deus e o outro como fim, porque senão não é virtude. Não é para que olhem para mim e digam, ó, como ela é virtuosa. Isso é egoísmo. Já recebeu teu aplauso aqui mesmo, né? Não vai te ajudar a ver a Deus. Então, existem muitos métodos de oração. No início eu falei um pouco disso, existem muitos métodos. E se você tem um carisma específico, então há um método de oração, há uma espiritualidade própria na qual você vive. Se você não tem um chamado específico, existem tantos métodos que você pode conhecer, tantas espiritualidades, que de repente você consegue se identificar com uma e abraçar um pouco mais aquilo ali. Ou então você, Jesus, pela tua vivência de adoração, dos sacramentos de oração, de crescer nas virtudes, de repente ele te dá uma via particular, né, no seu caminho. Teresa d'Ávila, né, o Castelo Interior, tem João da Cruz na sua dinâmica da subida ao monte, e que em todos eles nós vamos encontrando aqueles 3 percursos clássicos da via purgativa, iluminativa e unitiva. Nós podemos ver a vida de oração e esse percurso como uma subida, como uma escada, ou a subida ao monte do João da Cruz, que eu amo, amo de paixão. Ou então nós podemos ver como uma escada que vai descendo aqueles degraus, os 8 degraus. Então existem muitos caminhos que você pode ver, tantas espiritualidades com relação à oração, a um caminho de oração. Então você pode crescer nele buscando, mas a oração, atenção, a oração, ela é a porta para a fé. E ao mesmo tempo, a fé me leva à oração. Vai se retroalimentando uma da outra. Mas a oração, quanto mais eu vou me dispondo a rezar, mais a oração
vai me fazendo crescer na fé. E se eu vou crescendo na fé, a fé ilumina a minha inteligência. E iluminando a minha inteligência, ela vai me fazendo crescer nas virtudes teologais. Que se eu cresço nas virtudes teologais, eu vou aperfeiçoando as virtudes humanas. Viu que uma coisa depende da outra e ajuda a outra? Não tem como viver a santidade sem esse caminho aqui. Vou falar com relação à oração na sua relação com as virtudes teologais. Vai ser só em uma frase, tá bom? Bem breve. Então, a oração, ela é a porta para a fé, e é entendendo que a fé fortalece e nos faz dar mais passos e desejar a oração, vai se retroalimentando e se fortalecendo, tá? Quem reza eleva-se ao céu. A gente não vai viver aqui como simplesmente numa horizontalidade imanente, como se tudo se resumisse aqui, nisso que eu toco, nisso que vai passar. A oração eleva o meu olhar a Deus e me leva a viver transcendência, como uma catedral gótica, que tudo é para cima, tudo se eleva para Deus e me faz ver as coisas do seu jeito certo, dá a cada coisa o seu nome. E qual é essa relação aí da oração? Com qual virtude teologal ela está se relacionando quando ela me eleva da imanência, me leva a uma transcendência? A esperança, a relação com a escatologia, a relação com o céu, que é a nossa verdade, que é o nosso futuro, que é a nossa eternidade. Fomos criados por Deus e para Deus. E a esperança me faz até mesmo dar passos concretos e querer construir o bem aqui. Deixar aquele rastro, passar por aqui vivendo a minha missão. Mas não para permanecer aqui. Eu não crio raízes aqui, minhas raízes eu coloco no céu. A oração, ela vai me enraizando em Deus. E ela vai elevando o meu olhar. E ela vai me fazendo não me conformar com esse mundo. E ela vai fazendo, me ajudando a não me apegar às coisas aqui, como se tudo se resumisse nisso que eu vejo, como se o céu fosse isso daqui, como se não existisse o amanhã, como se a felicidade não existisse. Ela me tira da tristeza e me eleva à esperança, que é uma âncora, ancorada no céu, é uma âncora jogada no céu e, portanto, é firme. A oração, portanto, ela é a porta para a fé, ela me eleva para o céu, com essa esperança de saber, como diz no Apocalipse, de que vai chegar um momento em que não precisaremos mais da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre nós e não haverá mais noite, não haverá mais tristeza e nem dor, e não terá mais lágrimas. Gente, isso é real. Isso é real. Vai chegar um momento em que o sol não vai se pôr. E eu não posso ver um pôr do sol que eu não pense nisso. E em que eu não deseje ver a Deus. E que pode ser hoje, por isso vivamos em estado de graça, para podermos contemplá-lo face a face. E nessa esperança, nessa realidade, nessa felicidade que é possuir Deus e ser totalmente possuído por Ele. Então você vê que todo esforço vale a pena. E que vale a pena renunciar ao mal. E que vale a pena não se conformar com o mal desse mundo. E aí, então, nós já vimos a relação da oração com a fé, com a esperança, então falta com a caridade. Porque quem reza vai se tornando um outro Cristo. Quem reza vai se tornando a Cristo. Vai se tornando um outro Cristo. Porque Cristo vai vivendo em mim, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa minha vida na carne, essa minha vida, né, eu não vivo mais por mim mesmo. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Teresa d'Ávila, isso é Paulo, né? E Teresa d'Ávila que dizia que longa é essa vida, né? Que duros, que grandes esses desterros, assim, enfim. Esqueça um pouco aqui. Esses cárceres, esse ferro que a alma está metida, né? Morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Isso é o desejo de Deus tão grande na alma de quem o conhece e foi unida a Ele. Meu Deus do céu,
vai se transformando em Cristo, mas se tu queres, Senhor, então que eu viva aqui para que teu amor seja propagado, e para ao menos mais uma alma te conheça e mais uma alma seja salva. Se une a Cristo e o ama de tal forma que quer que ele seja amado por todos. Então a oração, ela tem essa relação, vai nos aperfeiçoando também na vivência das virtudes teologais, ou seja, de todas as virtudes, da vivência das virtudes como um todo, né? Como nós podemos ver aqui. As orações, a oração, portanto, ela vai é a disciplina da qual nós falamos para viver as virtudes, né? De que forma nós vamos nos discipulando? Não nos discipulando, a discipulado é discipulado de Cristo, mas nos disciplinando a viver as virtudes. É pela minha força, é pela força do meu braço? Não, é pela oração, ou seja, é a graça. É, deixa eu tentar ler rapidinho aqui o que a Dani escreveu. Você fala. Que bom, Dani. Depois a gente lê aí um pouquinho do que ela disse, né? O que Deus falou, né, também hoje, contemplando na celebração eucarística de hoje. Bendito seja Deus, Dani. Esse desejo de Deus, e é tão bom quando a nossa alma vai sendo tocada em buscar a Deus, mas atenção, tem momentos em que você não vai sentir nada. Você vai sentir, na verdade, a vontade de não rezar. Teresa d'Ávila, ela diz que tem algo em nós que não quer rezar. E nessa hora, o que é que a gente faz? Oração é luta. Oração não é um gostinho gostoso. O catecismo já diz isso. Né? Então, o que é que você faz? Aquilo que quem não ouviu, quem entrou agora, que Santa Teresa de Calcutá diz, ainda que a minha cabeça esteja para lá, não estou com vontade de nada, minha cabeça está aqui voando, mas meu corpo permanece. Esse tempo é de Deus. É muito importante na oração você estabelecer ali aquele momento, e aquilo ali é de Deus, e se é de Deus é sagrado. Sagrado significa, consagrado significa que é separado e que, portanto, é de Deus, pertence a Deus. Não roube o que é de Deus. Não dê às redes sociais ou ao seu trabalho ou a qualquer outra coisa. Não roube o que é de Deus. Esse tempo daí não te pertence. O tempo da tua oração não te pertence, pertence a Deus. E se você não é capaz de dar a Deus um pedacinho do seu tempo, me perdoe, mas você vai querer viver com a sua eternidade? Não vai. Cuidado, atenção. Porque o depois vai depender do como eu vivo hoje, do como eu respondo hoje. Mas quando você vai começar a crescer na amizade com Deus, quando você vence aquela etapa inicial, eu estou pensando aqui no caminho, na espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, estou pensando aqui no castelo interior. As 3 primeiras moradas, né, até entrar nas 4ª moradas, nós estamos na via purgativa. É aquele período ainda da purificação ativa dos sentidos. Então, em que eu preciso fazer um esforço maior. Ou como no livro da vida, ela vai falar da Teresa d'Ávila, né, vai falar do jardim. No início, a gente tem que botar o balde lá no poço e puxar com a corda. Então, é muito esforço. Mas se você vai perseverando, virtudes, portanto, vai chegar um momento em que vai ter uma roldana no poço e que você já não vai fazer tanto esforço, você vai só girar a roldana e o balde vai descer e vai ser mais fácil. Ainda tem um esforço, mas já vai ser menor. Aí você vai estar entrando a partir das 4ª moradas. As 4ª e as 5ª moradas ali que já vai ser a via iluminativa. Você já cresceu um pouco mais. E aí depois você vai ser, depois de você perseverar, e quanto tempo dura? Não importa quanto tempo dura, não importa. Continue, continue. Quando o rei, Vossa Majestade, como diz Teresa d'Ávila, quando ele perceber que chegou o momento que você está pronto, que foi purificado, então ele te introduz na câmara nupcial. Nas 7ª, 8ª, 9ª moradas, ele te introduz ali no matrimônio espiritual. Ele te leva à via unitiva. Entendeu? Então, assim, é ele que sabe, o tempo é dele, não sou eu que calculo. Eu caminho.
eu abraço a graça. Isso é importante. Isso é o principal, tá bom? Olá, João Paulo, bom te ver aqui. Então, a oração, ela dá desafio. Exatamente. Não importa quanto chaga, né? Não importa quanto tempo dura. Não, porque não sou eu que determino. Não sou eu que determino. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. De repente você começou agora, como o operário da última hora. Chegou quase às 6 da tarde e recebeu a mesma paga e já foi introduzido. Mas de repente você está ali. Teresa d'Ávila, ela disse que foram 20 anos. E eu gosto muito desse trecho do livro da vida que ela diz assim: foram 20 anos caindo e levantando. E levantava mal porque tornava a cair. Era tão grande a minha imperfeição que eu nem me importava com os pecados veniais, embora evitasse os mortais, nem por isso eu me afastava do perigo. Louvo a misericórdia de Deus, porque só ela me estendeu a mão. Então, Teresa d'Ávila foram 20 anos, alguns autores dizem que foram 18 anos, mas ela arredonda ali em 20, para ela finalmente, realmente chegar a determinada determinação e nunca mais voltar atrás. Então, não sei quanto tempo vai durar em mim e em você. Só sei que esse caminho é para a vida toda. Então, continue a nadar, continue a nadar. Continue caminhando porque vale a pena, você não está sozinho, tá certo? Tem muitos desafios, mas e como é que a gente vai vivendo os desafios? Usando a inteligência. Use a inteligência ao seu favor. Então, tem um método. Vá para a oração sabendo o que você quer. Primeiro, com quem que você está falando. Coloque-se diante de Deus. Teresa d'Ávila dá uma dica muito boa. Faça aquilo que te leva ao amor, aquilo que te ajuda a amar. Faça aquilo que te ajuda a amar. Então, se naqueles dias em que você não está querendo rezar, tem dias que eu não quero rezar. E a minha carne grita, e às vezes eu estou cheia de coisa para fazer, aí vem a tentação, né? Que não quer que eu reze. E aí é preciso usar a inteligência. Então faça o que desperta em você o amor. Então se de repente é música, então naquele momento ali, vá cantar, vá ouvir uma música e comece a conversar com Deus a partir dessa música. Não vai ficar agora aqui querendo permanecer o tempo todo na música e ficar ali só nos sentidos, não. Você quer rezar, e rezar é luta. Então você usa esse meio daqui e comece a conversar com Deus a partir daqui. E você vai vendo que você vai se abrindo nesse diálogo. E apresente a Ele o que você tem. Apresente a Ele o que você tem. Você não vai inventar outra coisa. Jesus fala comigo do jeito que eu entendo. Ele não vai falar para mim com coisas eruditas e ele não vai falar para mim em linguagem matemática. Gente, eu sou analfabeta de pai e mãe com relação à matemática, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Então ele não vai falar para mim de física quântica. Tem uma outra pessoa que ele fala em linguagem matemática e o diálogo é profundo e a pessoa reza assim. Quem conhece a Anne Carol é desse jeito que Jesus fala com ela. Sou fã da Anne. Mas não é comigo. Comigo ele não fala assim, não. Ele tem que falar quase uma linguagem de ficção. É porque é do jeito que eu entendo. Então ele fala com você do jeito que você entende. É na tua linguagem. Então quando você não está conseguindo rezar, se é um livro, então pega aquele livro que vai te ajudar a rezar e comece a ler um livro espiritual. Vai ler um pouco. Mas não passe o tempo todo da tua oração só lendo, não. Leia para dialogar com Deus. Se alguma coisa ali está chamando a atenção, se alguma coisa ali, assim, fala com Jesus sobre aquilo ali, usa isso, entendeu? Ou seja, usa a razão, usa a inteligência. Comece a falar com Ele a partir daquilo ali. Então, que seja uma porta, um meio para crescer no diálogo. Tá entendendo? São meios que a gente vai usando para poder rezar. Uma outra coisa, estabelece o tempo e o momento e consagra aquele momento a ele. E se aquele tempo é dele, é dele. Atenção, é dele, não é teu, não é teu, certo? Consagra a ele. Outra coisa, silêncio. Sem o silêncio não existe oração. E nós fugimos muito do silêncio, nós vivemos
na ditadura do barulho. Tem um livro do Cardeal Sará fantástico sobre o silêncio contra a ditadura do barulho. E é fenomenal, indico mesmo esse livro, muito, muito, muito bom, assim, me fez um bem muito grande para crescer na oração. Como o Lagrange, o Maria Eugênio. Eu comecei falando de virtudes, tem um livro das edições Shalom, do Juan Lenis, muito bom, muito bom, foi um trabalho muito bem feito que ele fez com relação às virtudes. Então, você pode também adquirir esse livro, comprar esse livro e ler para crescer nas virtudes, ler o Catecismo da Igreja Católica. E, atenção, mais uma vez eu te repito, a plataforma do Instituto Parresia é feita para você que quer crescer, que quer conhecer, que você deseja crescer no conhecimento da fé, da teologia, das Sagradas Escrituras. Tem cursos para você. A plataforma é acessível, o preço está acessível, o material é muito bom e não se compara a nada do que se encontra por aí. Porque a nossa intenção é dar realmente aquilo que Deus está nos dando. Então é aprofundado realmente o conteúdo, os professores são bons. Tirando essa criatura aqui, o resto eu garanto. E está na promoção ainda a plataforma, então institutoparresia.org, dá uma olhada, assine, e te recomendo, assine o anual, vale mais a pena para você ter tempo de fazer todos os cursos e fazer o curso de teologia. Vai começar um percurso, uma escola de teologia, uma escola de doutrina social. Então não perca mesmo. Frei Maria Eugênio, qual o nome do livro? Quero Ver Deus. Tá? Quero Ver a Deus. O do Lagrange são as 3 idades da vida interior. Tem o Tanqueray, nossa, tem muita coisa. Tem o do Juan sobre virtudes. Tem o catecismo, mais uma vez, eu vou falar do catecismo. E repito, o Instituto Parresia realmente, se não fosse, eu não estou aqui fazendo propaganda do que eu não acredito. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou te dando um conselho e uma direção. E a gente vai poder. É o poder do silêncio contra a ditadura do barulho. Obrigada, Magna. É o livro do Cardeal Sará que eu tinha falado, gente. Vale muito a pena. Parresia, né? A gente vai encerrando aqui, né? Pelo tempo, estou até admirada. Que ainda não indicou aqui que está na hora de acabar, porque pelo tempo está acabando. O Instituto Parresia está aí realmente para você. Nós falamos aqui somente com pinceladas. O conteúdo é muito vasto das virtudes, está dentro do conteúdo da teologia moral. Então nós vamos poder fazer esse percurso com calma, realmente estudar de forma sistemática dentro da escola de teologia que o Instituto Parresia está oferecendo para você. Continuar, João Paulo, e vai cair daqui a pouco, né? Mas vai ficar salva, tá? Tomara que eu não faça nenhuma besteira e ficar salva aqui, como também tem as outras. E quem não viu a live de ontem e a live de quarta-feira com o Elton e com o Padre Edinardo, hoje nós estamos numa sequência, então foram essas 3, ou seja, uma maratona de lives para poder ajudar você no caminho da quaresma. Só lembrando, repito aquilo que eu disse no início, é um caminho, portanto, não para aqui. Precisando de um simpósio em Lagrange, né? Precisando de um simpósio, precisa mesmo, né? Tá aí uma dica boa, viu, João Paulo? Nós lemos na quarta-feira, né, o Evangelho de quarta-feira, que vai falando da oração, do jejum e da esmola. Aí quando vai falando da oração, né, tá, Mateus 6, né, Jesus diz assim, quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de rezar e fazer orações em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao Pai que está lá, no segredo, e teu Pai, que vê o segredo, te recompensará. Então a oração nos leva a essa relação de novo com o Pai. E eu estou certa, eu estou segura, tenho refletido muito sobre isso, que um dos grandes desafios e uma das grandes perdas da nossa cultura, do nosso tempo, é a orfandade.
de tantas pessoas. Porque Deus foi tirado do meio da cultura do nosso século, do século passado. E sem Deus, o homem perde a direção e perde o chão. Sem Deus, o homem não sabe quem ele é. E por isso vai se coisificando. E por isso vai vivendo numa horizontalidade imanente, como se não tivesse mais nada, incapaz de elevar o olhar ao céu, incapaz de esperança. Perde a esperança. E por isso, tanta depressão. E por isso, tanto vazio existencial. Não é só por isso, mas por isso tem crescido tanto, pela falta de esperança. Porque lhe foi roubado Deus do seu horizonte. Não sabe que tem um Pai. E a oração me restitui a filiação, o saber que eu tenho um Pai. Enquanto o Instagram ainda permite, eu quero terminar com uma história, que eu já contei tanto, mas eu amo contar. É uma história, certo? Não é história, mas que a mim, pelo menos, me ajuda tanto, me ajuda tanto. Quando a gente vê um bebê dormindo, todo mundo já viu um bebezinho dormindo, né? A coisa mais linda do mundo. Quem nunca viu um bebê dormindo, não é? Pelo amor de Deus, né? Aí você entra lá no Instagram da Larissa Barros, ou da Tamires, ou então do Elkinson. Tô lembrando de irmãos que estão com bebezinhos e que vivem postando fotos, as coisas mais fofas do mundo. Olha aí o Instagram de alguém que bota sempre foto do bebê dormindo. Pela pandemia, você não vai poder ir para casa da pessoa lá abraçar o bebê, né? E ficar olhando. Mas se você tem um bebê em casa, ótimo. Mas todo mundo já viu um bebê dormindo. E aí, quando Deus olha o bebê dormindo, o que é que Deus diz? Deus sorri e diz assim: ele dorme tranquilo. Porque não se preocupa quando tem sono. Lembra dessa história, né, João Paulo? Quando o bebê tem sono, o que é que ele faz? Ele dorme. Não se preocupa se a fralda está suja. Não se preocupa, às vezes, aquele bebê que está comendo e dorme assim, com a cara em cima da comida. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Tá com sono, dorme. Não se preocupa se está sujo, se os brinquedos estão espalhados, se tem cocô na fralda. Não liga. Ele tem sono, ele dorme. Por quê? Porque ele se abandona. Tem um pai e uma mãe que cuida dele. Aí quando Deus olha um adulto dormindo, João Paulo, você já ouviu, então você não responda. Quando Deus olha um adulto dormindo, quando Deus olha você dormindo, o que é que Deus diz? Pois é, talvez você diga assim, que Deus diga, que bom que dormiu, né? Mas quando Deus vê você dormindo, Deus também sorri. E ele diz assim, corre tanto, é tão eficiente, mas quando chega a noite talvez não dorme, tem insônia, acorda mais cansado do que quando foi dormir. Porque não sabe que tem um pai que cuida daquilo que ele não conseguiu cuidar e resolver durante o dia. Precisa aprender com as crianças. Precisa crescer em confiança, porque tem um pai. Então a oração me faz ver que eu tenho um pai e que eu não estou só. E a oração vai me colocando nessa dinâmica de docilidade e de escuta do Espírito Santo que em mim habita. E cada vez que nós dizemos, vinde Espírito Santo, se eu sou o templo do Espírito Santo, a quem que eu estou falando? Quando eu digo vinde Espírito Santo, eu não estou falando de uma coisa que vem de fora para dentro. Não é espiritismo não, gente. Não baixa o espírito, não. Não. É de dentro para fora. Ele me habita. És mais íntimo a mim do que eu mesmo, Santo Agostinho. Quando eu digo vinde Espírito Santo, então é de dentro para fora. É para emergir a graça que em mim habita. E se nós nos damos conta disso, nós nos damos conta que nós não estamos sozinhos. Você não está só. A minha solidão é uma solidão habitada. E por isso eu não preciso ter medo do silêncio. E esses elementos, essa compreensão, quando eu digo para a oração, eu preciso usar os artifícios da razão e da inteligência para rezar, tomar consciência de tudo isso me ajuda a rezar. Porque quando eu tomo consciência disso, ainda que a minha carne, ainda que os meus afetos estejam todos desordenados e eu não queira rezar,
naquele dia eu esteja mais dispersa, eu esteja mais frágil e não queira rezar. Mas com a minha inteligência eu recolho tudo isso aqui e eu começo a conversar com Deus, às vezes nessa briga aqui comigo, é a mulher velha e a mulher nova conversando aqui, e me lanço em Deus. Entende? A oração é luta, mas a oração é um diálogo com Deus, com a minha verdade, com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu tenho, de bom e de ruim, para que Ele vá me levando a viver as virtudes e aperfeiçoando o que é o bem, e a vencer o que é o mal em mim. E vai me elevando para Ele, me tirando dessa horizontalidade imanente e me elevando para Ele. É isso que a oração faz em mim. E com isso não significa que é somente um aperfeiçoamento para que olhem para mim e digam, oh, que coisa linda, cabecinha torta, é santinha. Não! Vai me levando a viver realmente a caridade. Se vai me configurando a Cristo, então vai me ensinando a amar, ou seja, a dar a vida pelo outro. Vai me levando a viver a caridade em atos. Vai me levando a ser mais prudente, a viver mais a fortaleza, a viver mais a temperança, a viver mais a justiça. Ou seja, essas virtudes, elas podem ser chamadas também de frônesis, ou seja, virtude prática. A inteligência me leva a agir. As virtudes são ações e ações em vista do outro, não é em vista de mim. São Tomás de Aquino, ele fala das virtudes como são ações para o bem pessoal e comunitário, é sempre em vista do outro. Porque senão é egoísmo, porque senão sou eu mesma e já recebi aqui minhas palminhas e pronto. Configurar-se a Cristo é viver como Cristo, é viver para o outro. É amar mais, é fazer da sua vida dom de si. E um outro nome do dom de si, se quisermos, é amor esponsal, é esponsalidade. Certo? Então, nós vamos encerrando essa live por aqui, né? O tempo vai acabando. Nós vamos encerrando aqui essa live. Eu espero que tenha ajudado você em alguma coisa, tenha dado algum elemento. Espero que você tenha gostado. E se valeu a pena, se foi válido para você, então indica, porque vai ficar salva. Então indica para outra pessoa, para ela poder assistir. Se você ainda não viu as anteriores, então busca as anteriores, né? Para você poder, a de ontem e a de quarta-feira, para que você possa crescer também nesse percurso, tá bom? Então, Deus te abençoe. Lembrando as duas dicas que eu dei para você, entra na livraria Shalom e veja esse percurso para a Quaresma que vai te ajudar muito, Homens Novos para Tempos Novos. E a outra coisa é que você também entre agora, terminando aqui, entre agora na plataforma do Parresia, institutoparresia.org, e faça a assinatura anual dessa plataforma para você. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Palavra de Josefa Alves. Você não vai se arrepender. O que tem lá para você e tudo que a gente ainda vai lançar durante o ano. Entra lá e veja o que é que tem lá para você. Entra onde tem Assine, na plataforma, e aí você vai ver tudo que tem. Os cursos que já estão lá dentro. Só para tirar dúvida, os 5 cursos que estão na frente da Introdução à Sagrada Escritura, Teologia do Corpo, Viver para Mim é Cristo, o curso da família, está com preço, porque a pessoa pode comprar isolado o curso. Eu digo, o curso vale a pena, mas não vale a pena você comprar isolado o curso quando você pode fazer assinatura e ter todos eles e muito mais. Então, está em preço promocional, então aproveita e indica também para outras pessoas, tá bom? Pois Deus a abençoe, Deus te abençoe. Vamos crescer juntos rumo à santidade. Vale a pena, vale a pena. Deus te abençoe. Shalom.